Aqui nesse lugar existia uma igreja na década de 60 e 70 e era superlotada. O que restou dessa igreja? Apenas a cruz. E por que isso aconteceu? Porque em 75, essa região toda do norte do Paraná era só café, por todos os lados. Nos declives, nos morros, inclusive realmente em lugares até que realmente as pessoas até não podiam ir porque era muito pirambeira, coisa assim. E com a geada de 75, essas pessoas se sentiram ameaçadas, sem emprego, e cada propriedade então que tinha uma família grande ou duas famílias grandes, elas foram expulsas dessas propriedades porque não havia como mais sobreviver. Elas tiveram que ir para cidades médias e grandes à procura de trabalho. Foi aí então que aconteceu o grande êxodo rural, o grande êxodo que assolou o país. As cidades médias e grandes ficaram inchadas nas periferias de pessoas que eram ótimas, tinham caráter, mas não estavam preparadas para um novo tipo de mercado. Elas ficaram desempregadas, os filhos, muitos deles não tiveram boas orientações, também não tinham estudo, enfim, nós tivemos um colapso da economia e um colapso da sociedade. Foi aí então que nasceu a figura do boia-folha e depois do sem terra, que hoje é um caso sério que só aumentou no país. Mas enfim, essa temática do êxodo rural eu trato em boas partes dos meus livros. Eu falo nos contos de Geração Viva, que é um dos primeiros livros que eu escrevi de contos. Eu falo isso no Terra Braba e disseco esse assunto no Sol dos Trópicos. Aliás, o Sol dos Trópicos é exatamente o Brasil no final do século XX, com todas as suas crises socioeconômicas, culturais e etc. E os mesmos problemas que nós encontramos no final do século XX, nós estamos vivendo hoje com outros agravantes. Agora, nem todas as pessoas que foram para a cidade se deram mal. Tem pessoas que conseguiram empregos razoáveis e eram bons trabalhadores, mais braçais, mas a cidade ainda precisava desses trabalhadores braçais nas indústrias, e essas pessoas se deram bem. Então tem muitas pessoas que vieram desse êxodo rural que se deram bem na cidade, estão muito bem, que os filhos também estudaram, buscaram se atualizar. Agora, uma grande parte dessas pessoas, nós temos os grandes problemas hoje ainda existentes, que é uma situação para qualquer governo, os próximos governos a serem resolvidas, essas questões todas. É um desafio, portanto. E houve, com a questão da geada negra de 1975, uma mudança econômica, onde nós tínhamos o café, que empregava milhares e milhares de famílias. Nós tivemos aí o avanço da tecnologia, a mudança do plantio do café para a soja. Então, as áreas todas agricultáveis se tornaram realmente objeto de apenas tratores, colheitadeiras, enfim, toda uma tecnologia que não existia na era do café. Onde nós tínhamos milhares de famílias trabalhando, extensões de terras enormes, com milhares de famílias todas ocupadas, vivendo bem, todas em situações boas. De repente, essas áreas todas se tornaram apenas sendo tocadas por 2, 3 pessoas, com os tratores, com as colheitadeiras, com as novas tecnologias. Então, o homem aí foi vítima exatamente do avanço da tecnologia e as pessoas não estavam preparadas para isso. Nem os donos de terra, de pequenas propriedades, sobretudo, e muito menos os trabalhadores braçais. Isso sim foi a grande mudança. Só que por outro lado também a agricultura no Brasil, com essa mudança, com o avanço da tecnologia, ela vem dando saltos e mais saltos de produtividade. Hoje nós, de fato, nós somos os maiores produtores de soja e de milho do mundo.
E cada vez mais, a cada ano nós conseguimos bater recorde de produção, mas sempre com mais tecnologia, com mais conhecimento. E as pessoas que estão hoje no campo não são pessoas analfabetas, são pessoas que estão bem instruídas, elas procuraram orientações tecnológicas, elas estão com as melhores pesquisas da Embrapa e de outros centros de pesquisas. Enfim, hoje costuma-se dizer, costuma até brincar, olha, é na cidade que nós encontramos o maior número de pessoas com problemas culturais, analfabetas, etc., e não no campo. O campo hoje, as pessoas que estão no campo são pessoas que têm enorme conhecimento dentro da área. Essa foi a grande mudança. E graças a isso o país, o agronegócio, está avançando cada vez mais. Mas tudo começou com uma mudança muito difícil, com a geada negra em 1975, com a mudança de agricultura do café para a soja, por exemplo.